amorzinhos. Esse vídeo é para atualizar vocês sobre a minha dieta e nele eu quero conversar sobre várias coisas além de peso e dieta, na verdade. Vamos começar por o que aconteceu comigo que eu parei de fazer tanto vídeo sobre dieta e falar tanto sobre isso. Por que eu comecei a querer emagrecer? Primeiro porque eu fui parar no hospital, e minha companhia já faz um tempo sabe, eu sempre defendi que eu era uma gordinha saudável, porque os meus exames sempre deram tudo ok. E eu tava obesa já, eu tava com mais de 120 quilos, eu tava estudando para concurso público numa época, tava nem aí pra minha saúde, só comendo besteira, dane-se, sabe? Bem desleixada quanto a isso mesmo. E aí um dia eu comecei a sentir muita dor e eu fui parar no hospital e os meus órgãos estavam inchados, o meu exame de sangue tava todo alterado, eu tava com pressão alta. E aí o médico falou que eu tinha que emagrecer urgente, que eu tinha que cuidar da minha saúde urgente, que não dava pra eu ficar daquele jeito, senão eu ia morrer mais cedo ou mais tarde. E aí eu voltei pra casa com uma dieta de doente, comida leve, sopa. Eu emagreci uns quilos assim bem rápido, porque foi um baque na minha alimentação, então eu emagreci rápido. E aí me deu um gás assim, e eu pensei, não, é isso que eu quero, então eu vou emagrecer porque eu quero ter saúde, eu não quero mais passar por isso que eu passei. E aí começou a minha jornada. Mas o que aconteceu pra eu ter mudado tanto essa minha ideia de emagrecimento e de dieta desde o começo do canal até hoje? Eu nunca gostei de mim, eu nunca tive autoestima, eu nunca tive autoconfiança. E como sempre me foi apontado que meu maior defeito era ser gorda, eu achava que quando eu emagrecesse tudo ia se resolver, todos os meus problemas iam acabar, eu seria finalmente feliz. Só que aí eu comecei a viver e comecei a perceber, conforme eu fui emagrecendo, que na verdade o que melhorou, e é ótimo, incrível, foi a minha saúde. Com isso, meu bem-estar melhorou muito. E com isso eu comecei a me sentir mais confortável dentro da pele que eu habito. E eu estando mais confortável comigo, eu comecei a olhar pra algo em mim que não fosse a minha gordura. Eu comecei a olhar para as coisas boas que eu fazia. Eu comecei a olhar para as coisas que eu fazia que me machucavam. Eu comecei a ver que a minha vida não tinha que girar em torno de dieta, de emagrecimento, e que eu não tinha que me resumir à minha barriga. Eu não tinha que ficar só me envolvendo com gente que não se importava em ser amigo de gordo. Eu não tinha que ficar me envolvendo com um cara que só gostava de menina gorda. Que eu não tinha que ficar me definindo porque eu era gorda. Porque eu não sou só uma gorda. Eu sou uma pessoa. Tenho um nome, eu me chamo Bárbara, e eu tenho milhões de coisas boas pra oferecer ao mundo. E aí eu vi que ser gorda não me faz uma pessoa pior. E eu vi que ser gorda não faz nenhuma pessoa uma pessoa pior. E aí eu vi que os meus pais e a minha família também se preocuparam com a minha saúde, tanto que no fim eu estava no hospital doente por conta de negligência minha para comigo mesma, mas que quanto à estética e quanto a falar que ninguém ia me querer e que eu seria sozinha porque eu era gorda, todo mundo apontava isso porque a nossa sociedade faz isso com os gordos, sabe? É muito assim, se você não faz parte do padrão, se você não tem um corpo malhado, se você não é magra, se você não é linda, cabelo liso e não sei o que, você é o resto. E aí você tem que dar graças a Deus de quem te quiser. Esses dias eu tava no Instagram e aí eu vi uma foto de uma menina negra que namorava um menino branco e eles estavam na faculdade. E aí várias pessoas comentaram assim, nossa, você deu dupla sorte, você conseguiu um namorado branco e você está na faculdade. Vários comentários, na verdade, nesse sentido. É como se uma pessoa negra tivesse que dar graças a Deus que um branco a quis ou que alguém a quis e tivesse que dar graças a Deus que conseguiu entrar na faculdade, sabe? E aí eu fiquei pensando que era sempre assim comigo, quando, por exemplo, eu tinha um namorado. Todo mundo ficava, nossa, você tem que dar graças a Deus que você tem um cara, tem que dar graças a Deus que você achou alguém que te quer desse jeito, que te quer como o resto que você é. E por conta disso eu me envolvi com pessoas que eu aprendi a gostar, porque eu disse pra mim mesma que eu tinha que aprender a gostar, que eram elas que iam me querer, que eu ia poder fazer, eu era gorda. E aí esse ano, principalmente, de pouco tempo pra cá, 6 meses pra cá, eu comecei a me envolver com movimentos e procurar outras referências nas redes sociais, no meu próprio convívio. Pessoas que pegassem uma visão positiva sobre o nosso corpo. Porque normalmente as pessoas que eu tinha ao meu redor eram pessoas que reforçavam o padrão de que gordo não vale nada. E eu só seguia pessoas no Instagram magras, louras, gente que não tem nada a ver comigo. Aquela ali não era uma inspiração pra mim. Eu ficava, ai meu Deus, eu não sou aquela pessoa. Eu ficava querendo me comparar. E eu me sentia pior porque eu não era assim. E aí eu comecei a seguir algumas pessoas no YouTube e no Instagram, em todas as redes sociais, que tinham outro pensamento. Não o contrário, de tipo, sair de um padrão e ir pro outro. Não, um pensamento de que é bom você se aceitar, você gostar da pessoa que você é, independente se você quer mudar algo ou não. Fez toda a diferença na minha vida. Eu sofria muito e eu me odiava muito. Eu tinha uma autocrítica destrutiva. Não era aquela autocrítica que te faz melhorar, te faz enxergar os seus erros e se corrigir. Era uma autocrítica que me destruía. Eu fazia piadas horríveis comigo mesma. Eu ria da minha desgraça. Eu não dava importância aos meus problemas. E nisso fazer psicóloga também me ajudou muito. Eu passei a dar importância aos meus problemas. Eu passei a ter com quem falar as coisas que eu sentia, porque eu tinha culpa de sentir aquelas coisas, sabe? Eu tinha culpa de sentir culpa. E aí eu vi que não, isso faz parte, que todo mundo sente essas coisas. Quando eu parei de me odiar, grande parte da minha ansiedade também
foi embora, que era uma ansiedade de só vou ser feliz quando eu emagrecer e for louro e tiver o cabelo liso. Muitas coisas aconteceram esse ano pra eu mudar. Por exemplo, eu tenho transição capilar e agora eu tô com meu cabelo original. Eu decidi que eu ia me dar uma chance. Nisso, essa boa parte da minha ansiedade foi embora e com ela a compulsão alimentar. Eu passei a parar de me sentir culpada, parar de me sentir nervosa e ansiosa, e eram essas coisas, esses sentimentos que me faziam ir atrás da comida enlouquecidamente. E se eu passei a gostar mais de mim, a me respeitar mais, eu vi que aquela atitude de comer uma grande quantidade de comida para depois sentir culpa não me fazia bem. Eu consegui superar isso. Não dá pra gente falar que eu sou uma ex-compulsiva, porque é muito difícil falar isso, né? É bem difícil. Mas eu nunca mais tive. E eu nunca mais tive culpa por comer, que é uma coisa que a gente sente muito. Eu sempre senti culpa. Se eu comesse uma maçã, se eu comesse um bolo, eu sentia culpa do mesmo jeito. Porque parecia que por eu ser gorda eu não podia comer nada. Sabe? Eu tinha que definhar até eu ficar magra. E mesmo assim parecia que na época que eu tive anorexia e bulimia, por mais que eu emagrecesse, nunca era o suficiente. Eu nunca era o suficiente pra ninguém. E eu tive que enxergar que eu não tenho que ser suficiente pra ninguém. Eu tenho que ser suficiente pra mim. Eu tenho que ser boa pra mim, eu tenho que me respeitar. Coisa que eu nunca fiz. Eu sempre disse sim quando eu queria dizer não, só pra poder agradar os outros. Eu tinha muito medo de magoar as pessoas, mas eu não tinha medo de me magoar. Eu concordava com as coisas que todo mundo queria de mim, só pra não magoar os outros, mas e eu? E aí, com todas essas mudanças, com a forma positiva com que eu passei a me ver, eu passei a seguir muito mais uma reeducação alimentar do que uma dieta em si. Porque antes o que acontecia? Eu seguia exatamente o que a nutricionista passava, então uma dieta. E tá, porque eu tinha como objetivo da minha vida emagrecer, entendeu? Sair da obesidade, pelo menos. E aí, conforme esses pensamentos e a culpa foi embora, e o auto-amor chegou, e eu comecei a me sentir bem no corpo que eu habito, eu comecei a não ficar mais me olhando com nojo, comecei a me olhar como essa sou eu. E tudo bem, muita coisa mudou. E emagrecer não passou mais a ser a prioridade da minha vida. A prioridade da minha vida passou a ser eu me sentir realizada, e eu me sentir satisfeita com a pessoa que eu estava me tornando. Eu passei a me perguntar se eu estaria me sentindo feliz se eu estivesse convivendo com uma pessoa como eu. E eu passei a me vigiar e a me melhorar para que isso acontecesse. E aconteceu. Antigamente eu me magoava fácil, eu chorava por qualquer coisa, eu fazia questão das pessoas. E hoje em dia não. Hoje em dia eu aprendi que eu tenho que valorizar a mim, que eu tenho que me dedicar à minha vida, ao meu futuro. Eu tenho que sim ajudar as pessoas como eu já faço, como eu já dou apoio à minha família me dá apoio. Antes eu não conseguia enxergar tudo que eu tenho e agradecer. Eu sempre achava que eu era pior que alguém, eu sempre era pior que alguém. E hoje não. Hoje eu sei que ninguém é melhor que ninguém. Eu tenho a minha vida, os meus problemas, as minhas coisas boas e ruins. Assim como todo mundo tem, suas vidas também. A partir do momento que eu comecei a me respeitar mais, eu passei a me alimentar para me manter saudável. Muito mais uma reeducação alimentar do que uma dieta. O que acontecia antes era que quando eu saía com alguém, com os meus amigos, com os meus pais, qualquer coisa, eu nunca, por mais que eu quisesse comer alguma coisa com eles, eu não fazia isso. Na maioria das vezes eu não comia nada, eu ficava olhando. E eu me sentia forte, porque eu tava resistindo e tal. Mas eu comecei a ver que eu parei de participar das coisas. E aí, por conta disso, eu parei de socializar, parei de conviver com as pessoas que eu gostava. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, que eu vou deixar linkado aqui no card e na descrição. E aí, o que acontece quando você fica triste, você pode ficar ansiosa. E às vezes a ansiedade te leva de volta pra compulsão. Ou simplesmente pra você comer uma coisa que você não precisava ter comido. E as coisas perdem o sentido, porque como assim? Aquele dia você deixou de sair, você ia comer um negocinho, mas só pra não comer aquilo você deixou de sair. Aí você fica triste, deprimida, fica ansiosa e come negócio fora da dieta. Valeria mais a pena você ter saído com seus amigos, ter curtido aquele dia junto com a galera. E aí eu comecei a notar tudo isso. Que algumas coisas que eu tava fazendo não faziam sentido. Não adiantava eu deixar de sair com as pessoas e de viver um pouco pra ficar ansiosa em casa, triste, porque eu não fui e aí comia alguma coisa de qualquer forma. E aí eu fui vendo que era melhor eu parar de fazer as coisas como as pessoas queriam que eu fizesse. Ou como todo mundo diz que dá certo. E era melhor eu fazer as coisas do meu jeito, do jeito que dá certo pra mim. E foi assim que eu passei a fazer. Eu passei a fazer muito mais uma reeducação alimentar do que uma dieta em si. Uma dieta é quando você segue uma linha reta e come exatamente, ou deveria ser assim, come exatamente o que o seu nutricionista ou o que você se propôs a fazer. Você segue aquilo ali, ou deve seguir, certinho. Uma reeducação não é isso. Você pode fazer uma dieta seguindo um tipo de reeducação alimentar. Mas uma dieta você tem um objetivo. A reeducação alimentar é uma coisa pra vida. A reeducação alimentar nada mais é do que você procurar se alimentar melhor na maior parte do tempo. Se preocupando com a sua saúde na maior parte do tempo. E não só quando você fica doente. Porque normalmente a gente come errado, né? E quando a gente fica doente, a gente faz uma dietinha lá. O normal seria a gente viver uma reeducação alimentar e de vez em quando come uma coisinha fora, né? Que não mata ninguém. E nos últimos tempos foi isso que eu passei a fazer.
Eu passei no meu dia a dia, na minha rotina, comer certinho, comer uma comida que me faz bem, que eu gosto de comer, que me alimenta, que me deixa bem disposta. E aí, quando eu queria comer alguma coisa fora, eu comia. A questão toda é que isso tem um preço. Sempre tem. Tudo na vida tem. E o preço foi que eu continuo emagrecendo, mas num ritmo bem mais lento. Até porque eu tive que parar de fazer exercício físico um tempo, porque eu tava com um problema sério nas costas e muita dor na perna. Quem me acompanha no meu Snapchat viu que eu tive um problema sério uma vez que eu fui caminhar. Eu cheguei em casa e fiquei de cama. Eu tive que tomar analgésico, anti-inflamatório. Foi horrível. A dor que eu senti na minha perna inteira, no meu joelho, nos meus pés, foi assim, nunca mais quero passar por isso na minha vida. E aí eu fui no ortopedista e ele me proibiu de fazer caminhadas longas, subir ladeira, de subir escadas, de correr. Me proibiu, falou nada de academia, vai ter que fazer pilates, RPG, sua coluna tá horrível. E aí eu parei de fazer tudo. Primeiro por medo de passar mal de novo, como eu passei aquele dia. E depois porque o meu médico falou que eu tinha que fazer RPG, pilates, etc. Só que ele falou que eu podia fazer caminhadas leves, curtas. E aí eu comecei a voltar a me exercitar de pouco em pouco. Mas que foi uma coisa que me deu um gasto, que é muito ruim isso. Você ficar só na dieta, porque você emagrece devagar mesmo. Ainda mais se você se permite algumas coisas de vez em quando. O meu problema no joelho é que aquela gelatina que fica entre os ossos, né? Sei lá, não sei explicar. Essa gelatininha tá acabando. E aí uma parte do osso tá quase encostando na outra. E isso causa dor. É um atrito que também desgasta o seu osso. Enfim, a gente tirou vários raios-x, eu fiz exames e tal. E eu sou meio torta também, porque eu tenho perna de tesoura. É um negócio complicado. Agora, resumindo, eu preciso emagrecer. Ele disse isso. Bárbara, você precisa emagrecer, senão daqui a um tempo, como é que você vai fazer pra andar? Você tem perna de tesoura absurda. Você tá com problema nas costas. O seu joelho não te aguenta. Seus pés não te aguentam. Aí ele falou, desde que eu entrei lá, eu tava mais gorda. Você já melhorou muito, mas não é o suficiente. Pra quem tem tendência a problema nos ossos, de osteoporose, enfim, que a parte da minha mãe todinha tem, né? Eu preciso me cuidar. Então é aquele negócio, tudo bem, eu sempre fui gorda, saudável, ok. Uma hora o corpo cobrou. É uma coisa assim, muito irreal você querer dizer que você, eu sou gorda, saudável, você pra sempre. Você não sabe. Ao mesmo tempo que as pessoas se cuidam e do nada morrem, você pode não se cuidar e você vai ter ainda mais chance de morrer do nada. Ou pior, de ficar numa cama de hospital, passar pelo que eu passei, que eram agulhas entrando e saindo de mim a todo momento. Gente, isso é muito desgastante. A gente não dá valor à nossa saúde até a gente ficar perto de perder ou perder de vez. Então é uma coisa que eu passei e eu digo pra vocês, não vale a pena. Comece a se cuidar agora. Eu posso não estar com 75 quilos, mas eu estou cuidando da minha saúde. Eu como bem, eu me alimento bem. Eu tenho comido coisas fora, mas nada que vá me fazer engordar, porque eu nunca mais tive compulsão, eu nunca mais exagerei. E no meu dia a dia eu tenho uma rotina saudável, eu me preocupo comigo. Esse conjunto da gente se respeitar, cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso corpo, tomar cuidado com as pessoas com que a gente anda, com a energia que a gente convive, tudo isso faz com que a gente se aceite. Você tá mais confortável nessa pele que a gente habita enquanto a gente está aqui. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Agora no final do ano eu tenho ido a vários médicos como endocrinologista, ginecologista e tal, porque eu tenho sentido que a SOP, a síndrome dos ovários policísticos, pode estar voltando, porque eu ando com os pelinhos estranhos em alguns lugares do corpo que eu tinha na época. Além disso, quem me conhece há algum tempo já sabe que eu tenho hipotireoidismo de Hashimoto. Então toda hora eu tenho que estar indo no médico para ver se o meu hormônio da tireoide tá bom. E eu fiz exame de sangue agora há pouco tempo e eu já vi que não está bom de novo. E aí eu vou na médica de novo. Então assim, a vida é assim, tá? Você vai fazendo ajuste, você vai cuidando da sua saúde. Não tem pressa, não tem estresse, sabe? Eu já pesei 120 quilos, gente. Hoje em dia eu tô com 88. São menos 32 quilos. Eu não tenho do que reclamar. Foi muito avanço que eu consegui. Às vezes chegam pessoas do meu convívio pra mim, porque eu perdi 5 quilos tão rápido, porque eu perdi 10 quilos tão rápido e você não. Eu só chego e falo, eu perdi 32. Sabe, é difícil você chegar a alguém que consiga ter perdido 32 quilos. Eu eliminei 32 quilos de mim. A hora que eu conseguir chegar onde eu quero chegar, ótimo, mas enquanto isso estou a caminho. Então a gente não tem que ficar com pressa, com pressão. Porque fulano conseguiu emagrecer 20 quilos em um mês. Que bom por fulano, fique feliz pelos outros. Mas não se compare. Você é você, eu sou eu, com o meu ritmo, com o meu ovário policístico, com o meu hipotireoidismo, com os meus problemas nas costas, no joelho, no pé. O corpo cobra, gente, por tudo que a gente faz. Meu corpo tá me cobrando pela loucura que eu fiz lá no começo pra emagrecer. Corri até me desbancar, subi escada até não aguentar mais. Tantas coisas que eu fiz, eu forcei meu joelho. Entendeu? Eu não voltaria atrás, sinceramente. Porque foi por isso que eu consegui perder tanto peso e agora eu tô me cuidando e eu acho que eu vou conseguir reverter o que aconteceu. Mas tudo faz parte da vida. Então, o que eu queria falar pra vocês nós estamos em novembro. Eu estou com 88 quilos. E a minha meta agora é chegar a 85 quilos
até dia 31 de dezembro. E isso porque é uma meta totalmente possível, são só menos 3 quilos até dezembro. Como eu tô bem mais lenta pra perder peso e não tô podendo fazer muito exercício, eu acho que esse pra mim é o ideal. Até porque o meu corpo já se acostumou com a minha dieta, então a gente vai devagar, mas sempre. Então é isso, amorzinhos, eu ainda vou fazer mais um vídeo sobre dieta, que eu quero falar por que eu não tenho mais ido ao nutricionista, por que eu tô fazendo uma dieta diferente da que ela me passou. Mas eu quis fazer esse vídeo pra atualizar vocês sempre me perguntam muito sobre isso. Quero que você saiba que eu não desisti, eu ainda quero emagrecer, até porque eu preciso, todos os meus médicos falam, eu não tenho joelho pra sustentar o peso que eu tenho, eu não tenho pé pra sustentar o peso que eu tenho, não tem condição de eu ficar no corpo que eu tenho, sem que daqui a um tempo eu tenha problemas. Então eu estou emagrecendo pela minha saúde também, porque eu ainda quero. E como sempre, vocês podem me acompanhar pelas minhas redes sociais, tá? Pelo Instagram, pelo Snap, vou continuar fazendo mais vídeos aqui, principalmente mais vídeos de receitinhas e vlog, mostrando o que eu tô comendo, o que eu tô fazendo, pra gente ir nesse processo juntos. Eu quero agradecer muito a vocês pelo apoio sempre, pelas mensagens que vocês me dão sempre. É sempre uma motivação pra mim, e eu sinto que aqui nós temos uma relação muito recíproca. Tem motivação pra cá, motivação pra lá, é uma beleza, então eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar na nossa meta juntinhos. Então é isso, amorzinhos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar lá no blog o meu cardápio, o que eu tenho comido, os exercícios que eu estou fazendo, pra se você estiver curioso pra saber certinho o que eu tô comendo. Além disso, eu vou deixar linkado aqui no card e na descrição uma playlist com todos os meus vídeos sobre dieta. Então é isso, se você gostou, dê um like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar as notificações pro YouTube te avisar sempre que eu enviar vídeo novo. E é isso, muitos beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!